Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma mensagem do livro Vencendo a Morte, de Richard Simonetti, e tem como título Em Favor deles. Amigo, se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O espírito eterno, com os potenciais de inteligência e sentimento que lhe define a individualidade, simplesmente deixa o cárcere da carne, qual borboleta livre do casulo, rumo à amplidão. Raros, entretanto, estão preparados para a grande jornada. Poucos exercitam asas de virtude e de desprendimento. Natural, portanto, que o morto experimente dificuldades de adaptação à realidade espiritual, principalmente quando não conta com a cooperação daqueles que comparecem ao velório, no arrastar das horas que precedem ao sepultamento. O burburinho das conversas vazias e dos comentários menos edificantes, bem como os desvarios da inconformação e o desequilíbrio da emoção, repercutem em sua consciência, impondo-lhe penosas impressões. Se alguém é muito querido ao teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, teu desespero o atinge, inclemente, qual devastador vendaval de angústias. Se é o amigo que admiras, por quem nutres especial consideração, rende-lhe a homenagem do silêncio, respeitando a solene transição que lhe define novos rumos. Se a tua presença inspira-se em deveres de solidariedade, oferece-lhe, na intimidade do coração, a caridade da prece singela e espontânea, sustentando-lhe o ânimo. Lembra-te de que um dia também estarás de pés juntos, deitado numa urna mortuária e ainda preso às impressões da vida física. Desejarás ardentemente que te respeitem a memória e não conturbem teu desligamento, amparando-te com os valores do silêncio e da oração, da serenidade e da compreensão, a fim de que atravesses com segurança os umbrais da vida eterna. Boa noite a todos. Eu sou Rosana Mandaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Prece da Saudade. E essa reunião, para todos nós, né? Para espíritos encarnados e desencarnados. Porque mesmo o fato de nós termos desencarnado, nós vamos continuar aprendendo. E muitos irmãos são trazidos a esses encontros para aprender, né, com todos nós um pouquinho mais desses ensinamentos. Mas também essa reunião nos dá a oportunidade de emitirmos para eles as nossas melhores vibrações de amor, né,
de esperança, de fé, de saudade. Então, tudo isso ajuda tanto a eles que já partiram para a pátria da espiritualidade, quanto a nós que aqui estamos. Consola, né? E nós hoje, primeiro eu vou dar uma breve apresentação, né, de como eu sou. Eu tenho a pele clara, eu tenho cabelos curtos, castanhos escuros, estou usando um penduricaizinho. Eu uso óculos com armação vermelha e estou com uma blusinha mostarda, na cor mostarda. E agora, para nós entrarmos no texto, nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 1. Nós estamos bem no início do Evangelho, né? Que é o capítulo 1, que tem como título Não vim destruir a lei. E ele fala de Moisés, do Cristo, do Espiritismo e a aliança da ciência com a religião, isso tudo já foi nos trazido. E hoje nós vamos iniciar a introdução dos espíritos. São 3 mensagens. Eu vou ficar com a primeira mensagem, que tem como título A Nova Era, que foi trazida por um espírito israelita, em Molheus, em 1861. E ele nos diz assim: Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhe dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então, na verdade, aqui, essa introduçãozinha, né? Ele está nos mostrando que a passagem de Moisés pela terra, apesar da religião que dá mais ênfase a essa passagem, ela não tem só o cunho religioso. A passagem de Moisés é uma passagem histórica e de fundamental importância para todos nós, seres humanos. Porque foi através dele que nós nos libertamos da servidão, da escravidão, da ignorância e começamos a ter um conhecimento desse Deus único que nos criou. Foi a partir dali. Depois, como nós vamos ver, e como eu já trouxe aqui os títulos, né, nós também já estudamos sobre isso, veio o Cristo, que trouxe outros tantos ensinamentos para nos orientar. Depois a ciência, que também é uma ferramenta de Deus, é um instrumento de Deus para alavancar o nosso progresso, assim como o Espiritismo também o é, né? E agora nós estamos aqui, em pleno início da nova era. E para uma nova era, comportamentos antigos, eles vão precisar ficar no passado. Porque essa nova era exige de nós um novo comportamento. E que a doutrina espírita nos ajuda a realizar. Porque ela vai tirando o véu da letra, ela vai nos moldando, ela vai nos educando, vai nos libertando a mente e nos proporcionando uma maneira diferente de pensar. Nos ajuda, né? Daí ela ser uma filosofia que traz os seus questionamentos para que a gente reflita e, de fato, entenda quem somos e o que estamos fazendo aqui, para que viemos, né? E assim ela consegue nos esclarecer de todas essas indas e vindas. Por isso que, quando falamos assim, né? Nós estávamos lá, na época de Moisés, é pura verdade. São todos? Não necessariamente são todos que estão aqui encarnados, mas muitos de nós estávamos lá na época de Moisés, a época do Cristo, né?
de toda essa evolução da face da Terra. Porque a natureza ela não dá salto. E querendo ou não, acreditando ou não, a reencarnação ela é uma lei. E que é justamente essa lei que nos proporciona, junto com a lei de progresso, esse caminhar, essa evolução. E a gente precisa, de fato, entender isso para que a gente possa definitivamente entender que esse momento em que nós estamos passando aqui na Terra é puro aprendizado. Se não for bênção, é lição. Seja o que for que você esteja passando. Se não for bênção, é lição. Encarnado ou desencarnado. Mas vamos lá. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Então, foi Moisés, né, que iniciou essa moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido. Porque, posto em ação em toda a sua pureza, não seriam, então, compreendidos, como não foi, né? Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Olha a importância dos 10 mandamentos, né? Hoje, talvez, as crianças e muitos jovens também não conheçam, adultos também, né? Muitas pessoas não conhecem os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, ele tem uma fundamental importância para a formação do nosso caráter, da nossa personalidade. Porque ali ele está dizendo o que devemos e o que não devemos fazer, né? Por isso ele tem o seu caráter divino e o seu caráter humano. Porque algumas das orientações, como não matar, está também nas leis humanas. Mas antes de ser uma lei humana, ela é uma lei divina. Porque nenhum de nós, seja a circunstância que for, temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Então, ela já está dizendo que é uma lei divina. Mas também faz parte da lei humana, de todos os países. Por quê? Porque nós não obedecemos à lei divina. Aí foi necessário um reforço dessa lei. Então, todos os países, em suas constituições, eles dizem não matar. De diversas maneiras, né? Às vezes a gente não entende muito não, né? Continuamos aí promovendo guerras, né? E tal, e tal, e tal. Mas vamos lá. Ele continua assim. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem o holocausto ou sacrifício, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e das ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como aqui então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, sabiamente, dentro das leis de Moisés, foi orientado as leis humanas, mas junto com elas, para crescer, a lei divina. Para que pudesse caminhar lado a lado, que são as duas asas da evolução
humana, né? A moral e a razão. E é preciso essas duas, que essas duas asas, né, que esses dois caminhos caminhem lado a lado. Essas duas situações caminhem lado a lado, para que haja uma evolução equilibrada, que costumou se chamar de caminho do meio. Porque se a gente tende muito para a matéria, Jesus já falava disso quando falou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ao servir a um, abandonará o outro, né? Então, se a gente vive uma vida muito material, a gente deixa a nossa vida espiritual de lado. E se a gente vive muito a nossa vida espiritual, nós deixamos a nossa vida material de lado. Então, é preciso que haja um caminho do meio. É preciso que a gente entenda que nós somos espíritos que temos um corpo e que estamos aqui com os excluídos desse corpo temporário, né? Que isso fique bem claro. Esse corpo, a estadia nesse corpo é temporária e a porta para sair desse corpo é através da morte. Então, é natural, a morte é natural, ela chega para todos nós, né? O que nós temos que fazer não é ficar com medo da morte, e sim viver a vida aproveitando todos esses ensinamentos. E a doutrina espírita vem facilitar a nossa vida, né? Porque Moisés, ele fez o quê? Ele nos disse o que não fazer. Está lá nas suas leis. Jesus veio nos dizer o que fazer. E a doutrina espírita veio nos dizer o quê? Como fazer. Né? Fazer cumprir aquele ensinamento do Cristo. Olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a doutrina vem nos dizer, através dos seus ensinamentos, lá mostrando a lei de ação e reação, causa e efeito, ou popular, a que se faz, a que se paga, né? Que não é pagar, é reparar, tudo conforme Jesus falou. Tudo que fizeres não passará. A lei, o céu e a terra não passarão sem que o último itil, o último iota, o último ponto seja cumprido diante da lei. Que lei? Lei de justiça, de amor e de caridade. Não é a nossa justiça, não é o nosso amor e nem a nossa caridade. Porque a nossa justiça, amor e caridade ainda é muito pequeno diante da grandiosidade da lei de amor, justiça e caridade de Deus. Porque Deus, ele enxerga muito mais do que nós, o nosso entendimento é muito limitado. Então, a doutrina vem, né, somente nos ajudar a cumprir aqueles ensinamentos do Cristo de uma maneira leve e suave. E conforme Jesus falou, né? Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Por quê? Isso pode ser representado como? Eu hoje estou tendo, digamos, né? A primeira vez eu estou tendo acesso a esse evangelho. Eu vou entender de uma maneira. Daqui a um ano, eu vou ler de novo esse livro. Aí eu estou um pouquinho mais amadurecida. Vou entender de uma outra maneira. E assim, consecutivamente, vai acontecendo conosco. Por isso que, quando a gente entra na doutrina espírita, para a doutrina espírita, e permite que a doutrina entre em nós, né, que é onde há a transformação, eu entendo ela de uma maneira. E um pouco mais caminhando com essa doutrina, eu daqui a algum tempo vou estar bem melhor. E de fato estamos. Né? Nem que seja uma vírgula, mas nós estamos. E isso tem que ser valorizado em nós. Né? E ele continua aqui. Por quê? Aquela época de Moisés, como falaria, né? Nem Sócrates, quando Jesus esteve com ele, conseguiu entender quando Jesus falou das coisas do céu. E ele falou, você que é doutor da lei aqui na Terra, não entende do que eu falo, imagine os outros. Então foi necessário Moisés falar daquela maneira. Por quê? Porque se falasse agora com os ensinamentos do Espiritismo, não entenderiam. E falar daquela maneira ainda foi tão difícil, né?
precisaram ficar por muitos e muitos tempos peregrinando pelo deserto para aprender alguma coisa? Porque é assim mesmo. Isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom, porque esses ensinamentos eles precisam ser bem solidificados em nós, para viver essa nova era que está aí por vir. Né? Então, cabe a cada um de nós fazer o seu trabalho em si próprio. Mas vamos lá. O Cristo foi o iniciador de mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Perdão. Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra do progresso a que a natureza está sujeita. E se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, tudo isso que vem acontecendo na evolução da humanidade, esses marcos, eles fazem parte da evolução da humanidade, assim como a doutrina espírita. Mas não é com aquela ilusão de que a doutrina espírita será a religião do futuro. A própria doutrina explica isso, ela não tem essa pretensão. Não, ela não será a religião do futuro, mas ela será o futuro da religião, das religiões. Por quê? As religiões vão continuar, mas tudo isso que a doutrina traz, por ser uma verdade do Cristo, uma verdade, é uma lei de Deus, a vida após a morte, né? A comunicação com os espíritos, a pluralidade das existências, tudo isso são leis de Deus, são leis eternas. E todas as religiões vão entender dessa maneira, mas cada uma vai falar a sua linguagem, porque somos diversos, né? Então cada um de nós entende de uma maneira. Quantos vêm para a doutrina e não entendem muito bem o que ela está falando e saem? Não tem problema, mas elas vão para aquele lugar onde elas se encontram. Isso é maravilhoso, assim como tem muitos outros que estão em outras religiões e que vêm se encontrar dentro da doutrina espírita. Isso faz parte da evolução, né? E o Cristo, quando ele aqui teve, ele veio plantar, fazer germinar mais um pouquinho desses ensinamentos que Moisés trouxe, nos libertando, né? E nos conduzindo de uma maneira melhor, consoladora, né? Esclarecedora, para que a gente possa, de fato, se libertar. E ele termina assim. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas percussoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem luta. Não se fará. Não, porque elas necessitam, para chegar aos amadurecimentos, das agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, tudo isso que nós estamos vivendo na face da Terra, que aparentemente é o caos, na verdade não é. Podemos comparar a Terra
a um cômodo escuro, ao qual adentramos com uma vela, à meia-noite. Então, o que vai acontecer? Nós veremos somente o que essa vela, essa luz dessa vela, alcança iluminar, certo? Mas à medida em que o dia vai clareando, a noite vai passando, o que acontece? Vem a luz do sol, com todo o seu esplendor, iluminar esse cômodo, que é o planeta Terra. E com isso, vai nos ajudar, trazendo a sua luz, né? E clareando o ambiente, nós iremos ver, né, que tem muito mais coisas a arrumar e a fazer. E esse momento que estamos vivendo, todo esse burburinho, né, onde é preciso separar o joio do trigo, que está lá no ensinamento do Cristo, mas tem que ter cuidado para tirar esse joio, porque o trigo que também ali foi plantado tem o seu valor, porque nasce junto, né? O joio e o trigo nascem junto. Então, a gente precisa ter cuidado para tirar o joio, para não arrancar o trigo. E é assim. Então, Deus permite que essa seleção seja feita nesse burburinho, nesse início da nova era, que nos trará luz. E aqueles que têm condições de permanecer com os seus erros e acertos, com as suas limitações e os seus alcances de amor. Vamos fazendo isso aos poucos. A oportunidade está sendo dada a todos nós. Por isso, não vamos nos prender ao que está acontecendo na face da Terra. Vamos nos prender ao que está acontecendo individualmente com cada um de nós também. Porque amar ao próximo é fato, nós sabemos disso. Mas completa esse ensinamento quando ele diz, como a ti mesmo. Porque eu fico na ânsia de querer amar só o próximo, para achar que eu estou amando a Deus. Mas eu não vou conseguir amar o próximo e amar a Deus se eu não me amar. Então, todas as lições que estão sendo dadas a cada dia, porque a cada dia eu preciso exercer a minha paciência. Cada um do seu jeito. Eu costumo brincar lá em casa que o meu pai é com a televisão. Por ser uma televisão nova e ele não dominar, ele precisa exercer a paciência dele ao lidar com aquela televisão. A minha mãe é o telefone, porque ela também, por ser um telefone novo, ela não consegue, então ela fica nervosa com aquele aparelhinho, né? Que ela não domina. Mas é ali que ela tem que exercer a sua paciência. Ali é uma das ferramentas que Deus permite para que eles exerçam a paciência deles. Assim como a minha no trânsito. Eu preciso exercer a minha paciência no trânsito. Em tantos outros lugares, né? Eu estou só pontuando as mais importantes, mas todo dia a gente precisa ter paciência com o outro. Seja o outro, nosso filho, nossa mãe, nossos netos, o vizinho difícil, né? A pessoa, o meu dirigente, seja lá quem for. Porque Deus vai usar do homem para atuar no próprio homem. As virtudes fazerem elas desabrochar através do outro. Então, seja o que for que você esteja passando, uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o seu chefe, uma dificuldade em resolver alguma coisa, tenha paciência. Busque fazer florir a paciência dentro de você. Porque a semente já foi plantada. Então, você precisa utilizar essas ferramentas que Jesus já trouxe, a doutrina reforça, para que você possa fazer florir essa paciência dentro de você. E tantas outras virtudes que nós precisamos, né? Porque somos seres integrais e temos todas as virtudes em nós. E nós precisamos, sim, através desse esforço que ele nos fala aqui, trabalhar essas virtudes. E a nova era é um convite a um novo pensamento, a um novo comportamento, onde a meditação faz parte dessa evolução, porque eu preciso focar no aqui e agora, eu preciso focar em minhas necessidades. A meditação ajuda a isso.
né? A análise, a psicologia, a psicanálise ajuda a você se conhecer, porque muitas das vezes nós temos comportamentos padrões que foi usado no passado e que agora já não comporta mais. Isso traz uma angústia, quando eu não sei disso, isso traz uma angústia que eu não sei por que ela vem. Eu não sei por que, conscientemente, mas inconscientemente, eu sei que eu preciso fazer algo. E o próprio Deus nos trouxe as ferramentas. A religião, a doutrina espírita. A ciência, que a doutrina espírita caminha lado a lado, né, com as suas próprias investigações também, que Kardec fez isso por nós. E a filosofia, que também é uma maneira de viver, com os seus ensinamentos. Por isso, meus irmãos, fica sempre o convite. Independente do lado que você esteja, se encarnado ou se desencarnado, se você agora se encontra aflito, não tenha medo. Começa a aceitar. Aceita a sua condição. Depois, entrega. Entrega na mão daquele que sabe fazer, que é Deus. Todos nós temos um representante direto de Deus, que nós chamamos, seu apelido é mentor espiritual, anjo da guarda, seja lá o nome que queiramos dar, que está aqui para nos ajudar. Esteja você aonde estiver. É só você levar o seu pensamento a ele. Eu não sei o seu nome, mas eu rogo, eu imploro a Deus. Me ajude a me libertar, a sair dessa condição em que eu me apresento. Porque o próprio Cristo falou, bata e a porta será aberta. Porque todos nós somos merecedores da misericórdia de Deus. E se você já está aqui conosco, encarnado está estudando a doutrina espírita, desencarnado está sendo trazido para estudar a doutrina aqui com a gente, saiba que isso tudo está acontecendo com a permissão de Deus. Ele é a sua misericórdia já atuando em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos nos permitir ser felizes, nos libertar do homem velho para que esse homem novo, com a nova era, venha até nós e vivermos dias melhores, dias de glória, dias de paz. Porque a paz do Cristo já está entre nós. O que falta é nós nos sentirmos envolvidos com essa paz. Fiquem com Deus e que Jesus ilumine cada vez mais as nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alaide Barbosa Lima, Albertina Cardoso Reis, Alexandre Marques, Alexandre Moreira de Araújo, Alfredo Marri, Antaé Breda de Carvalho, Cláudia Sardinha de Araújo, Cléia Gil de Pádua, Cristiano de Pádua Brito, Diná Carvalho de Oliveira, Dirce Melo Alves Bittencourt, Domerina Antônia da Silva, Eduardo Gama, Eliane Gomes de Araújo, Fátima Marri, Fernando Marques Fernandes, Flora Esterque Claudino, Inaldo Cândido de Moraes, Iracema Gomes Lima, James Duran, Jorge Abraão, Jorge de Jesus, José Ângelo de Oliveira, José de Pádua, José Gonçalves Ferreira Júnior, Leia dos Santos Lima, Maria Ângela Nery Leão Zuardi, Maria do Socorro Pineiro Cavalcante, Neuza de Paula Antunes, Nilton de Souza Barros, Osório Constantino de Carvalho, Paulo Antunes, Paulo Coral, Pedro Valério da Silva, Rafaela de Pádua Brito,
Regina Célia de Lima Fonseca, Ricardo André Gomes da Costa, Ruth Timóteo Cedrim, Sanderson Ferreira Silva Filho, Ulisses Emiliano Vieira Peixoto, Valéria Pinto Alves, Victor Vinícius Felizardo Alves, Walter Joaquim Gil. E para todos os irmãozinhos desencarnados que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Mais uma vez, envolvidos nessas vibrações, unindo os nossos pensamentos e trazendo Jesus para bem pertinho de nós, buscando agradecer imensamente, sentindo esse agradecimento por tanto que recebemos na noite de hoje. Esse banquete que Teu Evangelho, Senhor, nos proporcionou, com o intuito de ajudar a clarear as nossas mentes, nossos pensamentos, a fortalecer esses ensinamentos dentro de cada um de nós, para que, de fato, possamos caminhar para essa nova era, renovados com os Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Que essas vibrações de amor e de paz, de esperança e de fé, que nos rodearam o tempo todo, possa se estender, Senhor, a toda essa humanidade, de encarnados, mas também de desencarnados, que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, mas que temos a certeza que Teus missionários da luz levarão até eles esse bálsamo, essa energia, nem que seja uma gota, para acalmar, clarear, orientar os seus destinos. Coloque a mão, Senhor, aonde dói. Coloque a mão sobre a cabeça de cada um de nós, para que possamos despertar e seguir esse reto caminho que levará até Ti. E assim, Senhor, queremos Te agradecer mais uma vez por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.